informação. Gente, em 4 anos, mais de 7.800 pessoas perderam a vida por complicações do diabetes em Santa Catarina. E para conscientizar essa população, hoje é o Dia Nacional da Doença. Isabela Corrêa está chegando ao vivo com as informações sobre prevenção. Oi, Isa, é contigo. Pois é, Marta, como você disse, o número é bem alarmante e também os cuidados são muito necessários, porque o estilo de vida pode interferir e muito em ocasionar essa doença ou até mesmo para quem já tem, em desenvolver algo ainda mais grave. Para entender um pouquinho mais sobre essa situação das pessoas que têm diabetes ou de repente alguém que tem esse risco de desenvolver a doença, eu converso agora com o Dr. Matheus, que vai explicar um pouquinho sobre essa situação. Doutor, um bom dia para o senhor. E quais causas são do diabetes? Bom dia, Isabela, bom dia ao estúdio e a todos que estão nos assistindo. As causas do diabetes dependem, claro, do tipo de diabetes. O tipo mais comum, que é o diabetes tipo 2, tem causas de fatores não modificáveis, a nossa herança genética, fator familiar e também a idade, o avançar da idade aumenta o fator de risco. E há fatores de risco modificáveis, como você estava dizendo, o estilo de vida muito para o desenvolvimento precoce da doença, principalmente a questão, então pessoas com sobrepeso, obesidade têm um risco maior de desenvolver a doença precocemente, e o sedentarismo também, pessoas que não praticam atividade física devido ao estilo de vida, acabam também tendo um risco maior de desenvolver a doença. Aí quando o senhor diz a questão da herança genética, entra muito da questão hereditária, de repente se tem um avô que já teve diabetes, o neto pode desenvolver, e esse tipo também de doença, há muita variação, como né? Porque tem alguns pacientes que têm que tomar insulina para controlar ali o nível de açúcar no sangue e outros que é um pouco mais tranquilo, né? Como que é essa variação, doutor? Depende do estágio da doença. Se um exame preventivo, por exemplo, e descobriu a doença logo no início, a chance dela desenvolver e tratar com medicações que não precisam de insulina é maior, principalmente a vida que a gente estava dizendo. Mas com o avançar da doença, mais tarde, o pâncreas vai entrar em falência, então vai deixar de produzir insulina completamente, e aí vai ser necessário mesmo a complementação do tratamento com insulina injetável, né? Então depende muito do estágio da doença que foi identificado. Existem alguns tipos de diabetes, o tipo 1, por exemplo, que é identificado na infância, na adolescência, que tem outras causas, e aí nesse caso a falência do pâncreas já é muito precoce e de cara a pessoa precisa usar insulina. Doutor, para quem está nos assistindo, já tem diabetes e de repente não consegue cuidar tão assim da dieta, que ela é muito importante. Quais causas, assim, até quais doenças ele pode desenvolver caso não cuide do diabetes? Porque outras doenças, como o senhor falou, também podem ser desenvolvidas. Quais seriam elas? Há complicações crônicas, assim, ao longo quando a pessoa não trata corretamente, como você mencionou, não faz a dieta adequada, orientada e atividade física adequada e não usa as medicações corretas, as complicações crônicas relacionadas ao próprio diabetes, por exemplo, retinopatia, que é problema na retina, causa até cegueira, problemas nos rins, então pode causar insuficiência renal e a pessoa precisar de hemodiálise, alteração na vasculatura e na circulação, podendo até causar feridas muito grandes e a pessoa até chegar a ter amputação de membros, né? E doenças relacionadas a questões cardiovasculares, como infarto, acidente vascular cerebral, o derrame, né? Problemas de circulação em geral. Então, isso, o próprio diabetes, junto com outros fatores, e a gente tem que sempre ver a pessoa como um todo, né? Então, hipertensão também, dislipidemia, do colesterol e tabagismo, tudo junto é uma bomba relógio para desenvolver todo esse tipo de complicação. Para finalizar, doutor, então, uma indicação que o senhor deixa para quem está nos assistindo, a questão do estilo de vida e também da alimentação, principalmente da alimentação. O que é o indicado que a gente pode fazer para evitar desenvolver essa doença que realmente pode ser muito complicada? Bom, do ponto de vista de estilo de vida, que é um dos fatores tanto para evitar, mas como tratamento da própria doença, a gente tem que lembrar o controle maior dos carboidratos, né, que são as pães, as farinhas brancas, que no nosso corpo se transformam em açúcar também. A gente tem que ter esse controle. Bebidas açucaradas a gente tem que evitar, até mesmo alguns sucos de frutas, né, pode ter uma concentração
Para quem tem diabetes, por exemplo, é mais sensível a isso. Para verduras, legumes, frutas mais saudáveis, né? E do ponto de vista do sedentarismo, que a gente tinha mencionado, a gente tem que lembrar que a atividade física, ela é um tratamento para o diabetes, ela faz o efeito nas células muito semelhante à própria insulina. Então, a gente recomenda, de modo geral, pelo menos 150 minutos de atividade física moderada por semana, ou até chegar num patamar de 300 minutos por semana, né? Então, mais ou menos de meia hora a 1 hora por dia de atividade física moderada para a pessoa tanto evitar o diabetes como parte do tratamento da doença. Muito obrigada, doutor, pelas dicas, por todas as indicações, pela sua entrevista. Parabéns pelo seu trabalho. Então é isso, né, gente? Prevenção é sempre o melhor remédio, né? E fazer da alimentação e também do estilo de vida um remediar para não desenvolver essa doença. Com vocês aí no estúdio.